Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo. Vamos falar aqui do Horse, tem show esse final de semana, o Lucas Garcia comentou, o Kaique comentou, o Lucas também vai competir, tem uma grande expectativa em cima dele. E o Horse vai na Open, perna nem tem o que falar, né cara, muito boa, cintura aqui conseguiu estreitar realmente. Ele colocou muito volume, foi até criticado por isso, que a cintura já não era mais a mesma, mas é meio que natural, né cara, natural no sentido, vocês entenderam, né? O cara vai de 107 quilos para 120, coloca 13 quilos aí, não é tão simples manter a cintura. Os braços estão muito bons, tá com uma fluidez boa aí. Também postou essa foto com a esposa, as pernas muito cortadas, uma expansão de dorsal aqui, felizão, o Pinduca ali atrás, acho que é o Pinduca, né? E ele com o número aqui, ó, número 15. Grande Horse, vai ser interessante ver o Horse, o Lucas, o Kaique, o Pagulo, todo mundo esse final de semana aí competindo. Vai ser legal de ver. E vocês estão vendo aqui, ou não estão vendo só o pescoço dele, né? O pescoço. E eu sei que no pescoço não é pescoço em espanhol, eu só tô zoando, tá, pessoal? Tá um pouquinho cortado pra vocês aqui, mas é o Rubiel Mosqueira, que abandonou a Elite Pro, vai estrear na Pro League. O bicho é um bruto, né, cara? É muito volume muscular, é um físico... Eu não acho, sinceramente, um físico bonito, eu não acho, sinceramente, um físico balanceado, eu acho que tem um braço é muito assimétrico do outro, as pernas são muito grandes, o tronco é meio estreito, mas é um cara que é aqueles freak que chamam muita atenção. E aqui é a última atualização dele, ele vai competir daqui, não nesse final de semana, no outro, né, daqui uns 8 dias, no Praga Pro. Não é no Praga Pro na realidade, é no Pro Qualifier que vai ter no mesmo fim de semana. Então ele vai buscar o cartão profissional dele naquele final de semana. Ele tá atualmente com 132 quilos e na realidade a gente não sabe ainda, mas é quase sempre costuma ser antes. O Pro Qualifier termina antes do show profissional, então pode ser que o Rubiel Mosqueira ganhe seu Procard e ainda pule para competir com os profissionais, para enfrentar o Michal Krijo, a besta eslovaca, para enfrentar Horse, essa galera toda aí. Ia ser interessantíssimo, né? Rapaziada, olha que legal, o Tyler Manion soltou mais um daqueles vídeos onde ele faz um review do Olympia, ele fala da Open especificamente. Isso aqui é muito importante pra gente, para que a gente entenda um pouco melhor o esporte, para que o fã entenda mais, para que a gente entende quais foram as decisões ali certeiras da arbitragem, por que foi escolhida uma coisa e não outra. Esse trabalho aí de feedback, parabéns à Pro League, parabéns ao Tyler, garante uma ajuda e um desenvolvimento bizarros para o nosso esporte e torna ele mais claro. Claro que a gente vai discutir também um pouco mais isso na live exclusiva para membros que a gente tem toda semana. A gente teve uma ontem, 18h15, foi muito legal. A gente falou dos bastidores do Olympia, como que foi tudo, como que foi bastidor de entrevista, uma coisa e outra. O pessoal gostou bastante, cara. Na semana que a gente vai falar aí resultados do Romania Pro, fazer análise de poses e analisar um pouco mais o Olympia também. Para você que não é membro ainda, o link tá na descrição, é R$ 7,99, é um preço bem simbólico. Você consegue ter acesso aí e conversar um pouco mais profundamente comigo ali. A gente troca muita ideia no chat durante as lives. E tem outra vantagem agora que a gente conseguiu fazer, que é sempre que eu consigo adiantar algum vídeo, na hora do almoço geralmente sai um vídeo mais cedo e um vídeo ali uma hora e pouquinho depois. Quem é membro do canal recebe os dois ao mesmo tempo. Às vezes eu consigo colocar o vídeo aqui da tarde um pouquinho mais cedo. Quem é membro do canal recebe um pouco mais cedo. Então tem mais um benefício para vocês. Vamos falar agora então do Tyler e do Olympia. Foi o seguinte, ele começou falando do duplo bíceps de costas. Na real, ele começou falando o seguinte, ele falou assim, ó, eu quero salientar algo muito importante. Tem aquele ditado, né, que tem gente, algumas pessoas julgam ser uma regra, mas é só um ditado na realidade, que é o seguinte, para vencer o campeão tem que nocauteá-lo. Isso aí, pessoal, vem lá dos anos 80, anos 90, onde a gente tinha disputas bem controversas aí, com vitórias controversas também do Dorian sobre o Sean Ray em 94, por exemplo, com o Jay Cutler vencendo o Victor Martinez em 2007, também foi bem controverso ali. Esses são alguns dos casos, e nesses casos parecia, a gente tinha a impressão que o campeão tinha sido derrotado, mas como tinha sido por uma pequena margem, esse ditado acabou surgindo e se perpetuando ao longo do tempo, a ponto de alguns acharem que é uma regra, e não é. O Tyler nesse vídeo fala que é um mito, que ele discorda totalmente disso, que não é assim, que isso não acontece na Open e nenhuma outra divisão, que é pra gente jogar isso pela janela e esquecer esse papo. E eu achei muito bom ele falando isso, porque é a segunda vez no dia que a gente vê um mito sendo quebrado por pessoas da Pro League, mas se a gente viu o Bob dizendo que o lance do embaixador de esporte não existe, e posso garantir pra vocês, pessoal, essas duas situações aí claramente existiam até alguns anos atrás. Eu ouvi esses caras falando isso, faz a gente acreditar, faz a gente crer
que tá existindo mesmo uma mudança de direção da Pro League, que é muito benéfico pro esporte. Falando agora então em duplo bíceps de frente, o Tyler fala assim que no Derek os braços aumentaram, as pernas aumentaram, a cintura dele é estreita e que as pernas estão mais balanceadas. Ele também fala que o Rad tem braços bons, mas o Tyler diz que os braços do Derek fluem melhor. E o formato em V do tronco do Rad é bom, mas não tão bom quanto o do Derek, né? Ele suga o abdômen ali e fica um V mais pronunciado realmente. Sobre as pernas, e eu fiquei surpreso aqui, ele fala que os quadríceps do Rad são muito bons e muito densos, mas existe uma assimetria entre eles. Então eles consideram, né? Apesar de a gente imaginar que deveria ser considerado, muita gente percebe que não, mas ele foi considerado aqui. Por isso o Tyler Mannion diz que o Derek vence essa pose. Depois é a expansão de dorsal de frente, e aí o Tyler fala que essa pose aqui o Rad vence, que as pernas são a mesma coisa, tem uma simetria, mas ele fala que o peitoral e abdominais do Rad Chopin tem mais detalhe. Dá até pra dizer que ele tem mais espessura, né, no peitoral. Como o Rad fez também um semi-vácuo ali, ele deu uma puxadinha e isso acabou ajudando. Então ele fala que a vitória aqui foi do Rad Chopin. Na pose peitoral de lado, ele fala que o Derek melhorou muito essa pose do ano passado pra cá. Disse que o Derek colocou volume e detalhe nos braços e peitoral e que as pernas de lado dele estão muito densas e bem separadas. Eu concordo com as pernas. Colocou volume no braço, no peitoral e tudo, mas eu ainda acho o braço do Rad, o peitoral do Rad mais denso, maior ali e tudo mais, mas o Tyler não. O que vale é o Tyler, tá? A gente tem que entender que o feedback dele é o mais importante e a gente tem que entender o que eles estão escolhendo. Ele fala que o Rad tem peitoral melhor, peitoral mais denso, peitoral mais estriado, porém... Porém, isso aqui eu não lembrava que ele tinha falado. Os ombros do Rad, e o Tyler fala o seguinte, olha só, que os ombros do Rad não são tão estriados como o seu peitoral e abdominais, ou seja, eles são lisos. Ele não fala o motivo, mas vocês já imaginam qual seja esse motivo. E ele fala aqui que o volume e detalhe do Rad não é tão bom quanto o do Derek nessa pose, né? O que é até discutível, mas enfim. Mas se a gente vê aqui, né, uma forma anormal, um bico aqui no deltoide do Rad, então o Tyler Mannion, ao do Derek como é mais arredondadinho, então o Tyler não falou com todas as letras, mas é claro que quando ele fala que não é tão estriado quanto o peitoral e abdominais e cita o deltoide ali, possivelmente ele levou isso em consideração. Então a pose aqui vai pro Derek. E essa é uma pose controversa, né? Que muita gente acabou considerando pro Rad. Eu até considerei também ela pro Rad, pra ser sincero pra vocês. Pessoal, ainda sobre o peitoral de lado, o Tyler fala que o Rad ganhou essa pose ano passado, mas que esse ano o Derek ganhou claramente. Ele usou a palavra claramente, né? Eu acho um pouco discutível, mas, mais uma vez, é a palavra dele que vale. E aqui no duplo bíceps de costas, o Tyler fala que o Derek venceu facilmente. E o Tyler afirma com todas as letras que o Derek tem as costas mais largas e densas da Open neste momento. Então, mais uma vitória aí para o Derek. Na pose expansão de costas, ele fala que pernas é a mesma coisa, que o Derek tem uma vantagem por ter femorais mais cortados, glúteo mais fibrado, e que nas costas o Derek tem um bom flow, ou seja, o deltoide posterior flui muito bem, se liga muito bem com o seu grande dorsal, que desce ali para a região lombar, e ele fala que o Derek tem muito mais espessura, densidade e profundidade do que o Rad. E mais uma vez ele menciona, né, que os deltoides posteriores do Derek fluem melhor. Então talvez ele tá dando a entender que os deltoides do Rad não estavam tão certos. Lembrando mais uma vez, isso aí é o Tyler Mannion falando, não eu. Sobre o Rad, ele fala que o Rad é muito largo, só que ele parece um pouco mais plano, um pouco menos 3D em relação às costas, quando comparado ao Derek, portanto, vitória pro Derek nessa pose aqui também. Na pose tríceps de lado, o Tyler fala que foi uma pose muito próxima. Ele fala que a largura de ombro a ombro é muito importante, então o cara girar o tronco um pouquinho ali é importante. Eu já falei isso no canal, algumas pessoas discordaram, mas tá vendo? Aí é o Tyler Mannion falando, então sim, você que é um atleta, sempre dê uma giradinha, porque essa largura do seu tronco aí também vai acabar contando, mas suba o abdômen, porque tem que ter um aspecto em V. Inclusive o Tyler Mannion fala que o Derek conseguiu vencer nesse quesito aí de largura de ombro a ombro, embora nessa pose que ele travou aqui, nesse frame que ele travou, não é o que a gente vê, né? Mas é só um frame do campeonato todo. E ele fala também que nessa pose o Derek conseguiu fazer de um jeito que o peitoral dele parecia tão espesso quanto o do Rad, embora o Rad tivesse mais estriações. Nos abdominais, o Rad tinha
grande vantagem, né? Com mais detalhe, tava mais segurando ali, etc. E nos braços, o Tyler Manion fala que o Derek também tem um flow melhor, que os deltoides fluem melhor com os braços, tem tríceps maiores e braços maiores que os de Had. Então, mais uma vez, ele mencionando os deltoides, né? Que fluem muito bem. É o único grupo muscular que ele fala que flui bem, o que nos dá, enfim, vocês entenderam, né? E ele fala também que nas pernas o Derek conseguiu mostrar melhor e trouxe mais volume e detalhe. E aqui eu acho que é o seguinte, cara, possivelmente o Derek tem mais mobilidade, tanto escapular de ombro ali, quanto de quadril também, de coluna lombar. Então ele consegue girar mais, vamos dizer assim, o deltoide, o ombro para um lado e o joelho para o outro. Isso faz com que ele consiga encaixar a pose melhor, com que ele consiga posicionar o peitoral dele de uma maneira melhor, parecer mais espesso, posicionar o tronco melhor e posicionar as pernas de uma maneira melhor também, para que elas fiquem com aparência maior. E aqui, mais uma vez, vitória do Derek, segundo o Tyler Manion. A próxima pose foi abdominais e coxas, o Derek puxa o vácuo aqui, o Tyler fala que se jogar com um ponto forte, mas segundo o Tyler, os abdominais do Had chamaram muito a atenção pelo detalhe, mesmo porque quando ele puxa o vácuo, ele fica com o abdômen mais estreito, cria um V-taper maior, né, o dorsal mais largo e tudo, que é muito importante para essa pose. Só que o Tyler fala, que também me chama a atenção, me surpreende um pouco, que o detalhe do abdômen do Had chama muita atenção, e mesmo deixando a cintura dele mais larga, e mesmo o Had não conseguindo deixar o dorsal tão largo também, para dar aquele aspecto em V tão grande, ele teve vantagem nessa pose pelo detalhe. E segundo o Tyler, essa pose do Had Chopin, esse abdominal e coxa, é a melhor pose abdominais e coxa da Open toda. Então nessa aí o Had vence, né? Agora na muscular, foi muito claro, acho que todo mundo concorda, é a pose forte do Had, segundo o Tyler Manion. Ele fala que o Had faz a pose com as mãos fechadas. Vocês reparem que ele faz o punho ali como se fosse dar um soco e encosta uma mão na outra. Ele não segura, olha como o Derek segura uma mão na outra. E o Had, ao fazer isso, segundo o Tyler Manion, deixa ele mais largo, faz a distância de cotovelo a cotovelo ficar maior. Então ele fala que o Had parece ter ombros e braços maiores, com um peitoral insano, estriado e abdominais detalhados. Pernas muito boas, aí ele volta a chamar a atenção para a assimetria que o Had tem na perna, mas só que mesmo assim a perna é muito boa. O Tyler também fala que o peito do Derek Lunsford tá maior, mas é muito músculo novo e não tem estriação, não tem aquele aspecto sólido, e realmente essa pose aí o Derek perdeu, não tem jeito, o Had vence. No final foi 5-3 pro Derek, em termos de número de pose. Avaliação que o próprio árbitro da Pro League fez, tem a galera também aí fazendo corte e tudo, né? Querendo discordar um pouco, falando que não é assim que se julga, que não é pose por pose, que não sei o que lá, mas de repente não seja bem assim na hora do julgamento, mas é a maneira mais didática de se explicar, é como a gente vem explicando durante anos, décadas na realidade, e agora que a gente vê a Pro League explicando, é a maneira com a qual eles estão explicando. Então mostra que a gente tá aí há muitos anos já nos meus vídeos, por exemplo, fazendo a coisa como ela deveria ser realmente feita. O Tyler ainda fala que nem todos os árbitros concordaram com isso, é óbvio, por isso que a gente tem ali muitos árbitros, eles vão discordar eventualmente. O Tyler fala que, para ele, especificamente, no ano passado, o Had venceu por 5-3 em número de poses. E que esse ano o Derek acabou vencendo as poses de peitoral de lado e tríceps de lado, e por isso ele virou o jogo. O Tyler também falou aqui do Samson, que ele é muito bom, que ele tem que melhorar as costas, ficar mais largo e denso. Ele fala que o Samson não precisa de mais tamanho, precisa chegar mais seco. E se ele chegar mais seco, ele vai começar a ganhar algumas poses de Derek e Had. Olha só que loucura. Inclusive, nas prévias a gente teve uma nota válida ali de algum árbitro que deu vitória para o Samson, por exemplo. Então, se deu um, deu, a gente pode dizer que outros dois deram também, porque geralmente duas notas são descartadas. E aí a gente começa a pensar em, cara, torcer muito para que o Samson e o Milos ouçam esse feedback e parem com essa história de, não vou chegar seco, porque não é assim que a gente é bom e não sei o que lá. Eles têm que trabalhar esse condicionamento para chegar mais seco, porque o Samson tem condições de ser o campeão, segundo aí o Tyler Manion. Também falou do Curry rapidamente, que o Curry tá muito bem, e também falou do Andrew Jack, falou que não foi a melhor versão do Andrew Jack, que ele tava melhor no Texas, e nesse Olympia ele não tinha nem o volume, nem o fullness que ele trouxe no Texas, e consequentemente não trouxe o mesmo grau de condicionamento. Então o Tyler falou que foi ao backstage e deu feedback pro Andrew Jack fazer um off, crescer as pernas, posterior principalmente, que iria ser muito competitivo ano que vem. O Tyler termina dizendo que não existe ninguém super dominante nesse momento, nem o Derek, e que pro ano que vem, Derek, Had, Samson Dauda, Nick Walker, Brandon Curry e Andrew Jack
todos eles têm chance de vencer o título. É um título aberto pro ano que vem, não tem uma dominância, então vai ser interessante porque tem 6 caras aí que podem vencer. Quero muita opinião de vocês, comenta aí pra mim, vou ficando por aqui, já já eu volto com mais vídeos. Valeu, pessoal!